A matriz energética do futuro dependerá cada vez mais de fontes renováveis de energia. Uma dessas alternativas é a energia eólica, possibilitada pela utilização de uma turbina eólica ou aerogerador. Com grande potencial de crescimento, as turbinas eólicas são de grande importância para a energia mecânica. Uma turbina eólica é um dispositivo utilizado para a conversão de energia cinética do vento em energia elétrica, que pode então ser distribuída para utilização pela sociedade. Após uma experiência bem-sucedida no século XIX na Escócia, diversas alternativas com diferentes características são utilizadas. As principais configurações podem ser caracterizadas pela orientação do eixo de rotação. As turbinas eólicas de eixo vertical são menos comuns e suas principais versões são a Savenius e a Darrelius. Diferentemente das de eixo horizontal, estas não precisam de controles direcionais necessários para mantê-las orientadas para a direção do vento. As mesmas também podem ocupar espaços relativamente menores e encontram suas aplicações em geradores de menor porte, adequados para menores aplicações em termos de potência necessária, como no uso residencial. As de eixo vertical podem ser de dois tipos: as de arrasto, em que o arrasto aerodinâmico gera o torque no eixo, como no caso da Savenius, ou as de sustentação, em que a sustentação aerodinâmica é a geradora do torque, como no caso da Darrelius. Com a quantidade de quilowatts instalados muito maiores que as verticais, as turbinas de eixo horizontal são mais comuns e podemos as encontrar desde o moinho de vento tradicional até nos grandes aerogeradores comumente vistos. As configurações principais são em relação ao número de pás do rotor, podendo contar até 3 pás, e a direção relativa do vento, parlamento ou sotavento. Componentes. Para a compreensão do funcionamento de um aerogerador, o entendimento dos principais componentes é fundamental. Os principais componentes são a torre, nacelle e o rotor. As pás do rotor geram a força de sustentação aerodinâmica responsável pelo movimento rotacional. Devido a limitações estruturais, o rotor gira a baixas velocidades, o que gera a necessidade de uma caixa de engrenagens acoplada ao gerador elétrico. A turbina necessita estar posicionada na direção do vento, que pode variar conforme o tempo. Portanto, a utilização de um controlador eletrônico é necessária. O mesmo recebe as informações características do vento, direção e velocidade, por meio de um anemômetro e catavento, e redireciona a nacelle e o rotor para a posição adequada por meio da unidade de guinada. A unidade de guinada é composta por um sistema de engrenagens, eixo de rotação e motor de guinada. O controlador também pode alterar a inclinação das pás do rotor, podendo ajustar a quantidade de potência extraída no vento. Em caso de emergência, ou em que seja necessária a parada do sistema, o freio é utilizado para desacelerar ou parar completamente o rotor. A unidade de controle, portanto, regula a saída de potência da turbina em relação à direção e à velocidade do vento. O protocolo de controle deve garantir a operação segura ao longo de todas as condições de vento. Uma turbina eólica é um dispositivo utilizado na conversão de energia cinética do vento em energia elétrica. Para isso, ocorre um estágio intermediário, em que a energia do vento é convertida em energia mecânica, então transformada em energia elétrica. Entretanto, tais conversões não ocorrem sem perdas. A máxima potência disponível no vento é função de sua velocidade e sua taxa de fluxo de massa passando pela área que é dada pela área de varredura das pás do rotor. Esta relação é fundamental para o entendimento do projeto de um aerogerador, pois a potência disponível a partir do vento depende da área varrida pelas pás do rotor e pelo cubo da velocidade do vento. Isto explica as elevadas dimensões das turbinas eólicas utilizadas para a geração comercial de energia. A velocidade do vento também aumenta conforme a altitude.
o que leva ao argumento das vantagens da utilização de balões em altas altitudes como aerogeradores, alternativa ainda em estágio inicial e experimental. Mas a potência disponível no vento não pode ser aproveitada em sua totalidade. Pela relação descoberta pelo físico alemão Albert Betz, a potência máxima que pode ser extraída pelo rotor é dada por 8 vezes a densidade do ar, vezes a área de varredura das pás do rotor, vezes o cubo da velocidade do vento, sobre 27. Ou seja, menor do que a potência disponível dada anteriormente. Tal discrepância gera a utilização de um importante indicador, o coeficiente de potência, dado pela potência que foi extraída sobre a potência disponível no vento. O limite de Betz é o máximo coeficiente de potência teoricamente possível e é dado substituindo as equações dadas anteriormente. E seu valor máximo é 0,59, ou seja, 59%. O coeficiente de potência é, portanto, uma métrica fundamental, pois podemos caracterizar os tipos de turbinas eólicas por meio do gráfico. No gráfico, podemos ver o limite de Betz como sendo o limite teórico. As duas principais turbinas que podem ser vistas no gráfico são as de duas pás de alta velocidade de eixo horizontal e as de duas pás Darrieus de eixo vertical. A instalação, estudo de implantação. Devido às grandes dimensões e alta complexidade envolvida, um aerogerador possui grande capacidade de geração de energia elétrica e altos custos de instalação e aquisição. Devido ao grande investimento, é esperado que a turbina possa operar por um longo período de tempo e converter o máximo de energia possível para que haja o retorno sobre o investimento realizado. Para tal, a escolha correta do local de implantação deve ser realizada por meio de estudos de viabilidade que visam a escolha de locais que permitam o menor impacto ambiental e os maiores retornos financeiros ao longo da operação. Como visto anteriormente, a potência disponível no vento é dependente da velocidade do mesmo, sendo tal fator fundamental na escolha de um sítio. Entretanto, as características do vento não são constantes, ocorrendo variações na sua velocidade e direção ao longo e em curtos intervalos de tempo. Portanto, a característica dos ventos deve ser analisada ao longo do ano. No Brasil, as áreas com maior potencial eólico são o norte e o nordeste, o que justifica a concentração de maior número de projetos de grandes dimensões em tais áreas. Apenas o potencial eólico não é suficiente para a seleção do sítio. A proximidade de áreas que possam ou maior demanda de energia, como cidades e parques industriais, é importante, reduzindo as perdas na transmissão de eletricidade e reduzindo os riscos econômicos inerentes ao projeto. Outro condicionante é a análise do impacto ambiental produzido. Apesar de não emitir gases nocivos ou responsáveis pelo efeito estufa, as turbinas de grandes dimensões produzem altos níveis de ruído e podem causar danos à saúde de moradores muito próximos a áreas de instalação. Tal fato é potencializado pela utilização de fazendas de produção, em que um número elevado de turbinas são instaladas próximas umas às outras. Outros impactos são os possíveis danos ao solo ocasionados pelo elevado peso do sistema e riscos à fauna, especialmente às aves. Apenas nos Estados Unidos, o número anual de mortes pode chegar em até 500.000. Instalação. A maioria das turbinas eólicas atualmente utilizadas possui grandes dimensões, o que demanda um grande desafio logístico e cuidados especiais em sua instalação. Após terminada as fundações, os principais componentes são erguidos por meio de guindastes e instalados corretamente. Para garantir sua máxima eficiência, as pás do rotor possuem uma geometria complexa. Além disso, devem possuir baixo peso, o que favorece a utilização de materiais compositos, como polímeros esforçados de fibra de vidro ou de fibra de carbono. O processo de fabricação se dá pela laminação das metades das pás e sua posterior união.
As torres também são de grandes dimensões e podem representar até 65% do peso do sistema. Restrições no transporte também limitam o diâmetro da torre, em até 4,5 metros, e os principais materiais utilizados são aço e concreto armado. A madeira também é um material possível, com alternativas ainda sendo estudadas. Na Alemanha, uma torre de até 100 metros de altura foi construída com resultados positivos. As fundações são em concreto armado, mas devem ser capazes não apenas de suportarem o peso do sistema, mas também as cargas elevadas produzidas pelo vento. O futuro energético da humanidade dependerá cada vez mais de fontes renováveis de energia. Com custos competitivos e um histórico bem-sucedido em diversos países, as turbinas eólicas possuem grande importância na matriz energética do futuro, sendo assim um campo de atuação relevante para a engenharia mecânica e para a sociedade.